E aí, pessoal, vamos falar de criatividade? Essa nossa conversa, embora seja ligada a um tema aparentemente provocante, você é muito mais criativo do que pensa, ela é naturalmente óbvia, porque o ser humano é obrigatoriamente criativo. Ele tem necessidade de ser criativo e você, adiante, vai saber por quê. Acontece que muitas pessoas abrem mão do direito e do dever de ser criativo, como se criatividade fosse uma coisa que pertencesse apenas ao mundo dos privilegiados. As pessoas abrem mão do direito de ser criativo porque, ao abrir mão do direito de ser criativo, permitem que outras pessoas que se assumem criativas se tornem cada vez mais criativas. É isso que nós vamos falar aqui. Essa conversa nossa, espero que tenha duas vertentes. Quem já utiliza processos, caminhos para ser criativo, vai gostar de ouvir algumas coisas que vou dizer aqui. E quem acha que não pode ser criativo, talvez descubra caminhos, talvez descubra trilhas para treinar essa coisa aparentemente mística, aparentemente misteriosa, que se chama criatividade. Eu sou Marcelo Silva, sou publicitário há 60 anos. Ninguém é perfeito. Afinal de contas, grande parte desses 60 anos eu trabalhei como redator ou como diretor de criação em importantes agências brasileiras de publicidade. Isso fez com que eu tivesse contato com centenas de profissionais da área específica de criação, que é, dentro das agências de publicidade, um setor sempre charmoso, na medida em que os desafios da criatividade no campo da publicidade são evidentes. Né? É com criatividade que você consegue resolver problemas de comunicação. Desde julho do ano passado, eu integro a gerência de marketing e comunicação da Uniswan, universidade com mais de 50 anos, que se caracteriza por ter uma grade de cursos à distância, presenciais, flex, cada vez mais dinâmicos e cada vez mais incorporados à sabedoria e ao conhecimento do mercado brasileiro. Mas, afinal, o que é criatividade? O que é essa coisa aparentemente complexa que faz com que as pessoas se sintam atemorizadas diante dos desafios que a criatividade traz? O que é isso? Criatividade, o que é? Você acha que a criatividade é uma ciência? Eu diria que não. O que caracteriza a ciência, seja ela uma ciência exata ou uma ciência humana, é a necessidade de encontro de uma correlação entre causa e efeito. O objeto da ciência é exatamente definir o que seja a relação causa e efeito, capaz de, dado um determinado fenômeno, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, esse fenômeno se caracterize por uma constância de existência. Causa e efeito gera um fenômeno. Nas ciências humanas eu sei que isso é um pouco diferente, porque fatores sociológicos, psicológicos influem um pouco mais nessa exatidão da ciência. Mas a criatividade, se a gente avançar um pouco nessa conversa, não é uma ciência. Você diria que a criatividade é uma arte? Que a criatividade é uma arte? Também não. A criatividade se utiliza de algumas artes para se fazer mais atuante, para se fazer mais presente. A criatividade tira partido da música, da literatura, da poesia, do cinema, do teatro. Ela se utiliza das artes para se fazer mais permeável, para se fazer mais influente, quando ela quer chegar a determinados conceitos criativos. O poeta Ferreira Goulart, inclusive, acadêmico maranhense, disse uma coisa que mais ou menos enfecha essa consideração. Ele diz que a arte existe porque a vida não basta.
É um conceito sensacional de Ferreira Goulart, o saudoso Ferreira Goulart. O fato é que o artista mergulha no mais íntimo de sua sensibilidade e busca expressar o que considera belo demais para não ser conhecido dos outros. A imaginação e, num certo sentido, a ousadia são seus parceiros nesta descoberta. Em outras palavras, o artista é criativo porque tem necessidade de expressar a procura do belo. Ele busca a criatividade por uma necessidade expressional, de fazer com que o seu talento chegue à sensibilidade de quem ele acha que precisa emocionar. Na realidade, trocando em miúdos, a criatividade é simplesmente uma técnica para resolver problemas. Não é uma arte, não é uma ciência, é uma técnica para resolver problemas. E aí comigo, problemas de toda a ordem. Problemas individuais, problemas coletivos, problemas políticos, econômicos, problemas sociais, problemas do meio ambiente, problemas de comunicação e, por que não admitir, até mesmo problemas familiares e sentimentais. Toda vez que alguém precisar resolver um problema, quanto mais criativo for nessa resolução, mais estará dentro do contexto do que possa ser a criatividade como instrumento de resolução de problemas. Por algum motivo, alguma pressão, algum mal-entendido, você pode ter tido sua possível brilhante criatividade castrada ainda na infância. Isso é muito comum. Festa de família, a vovó vai fazer 80 anos, o Juquinha está ali emocionado, querendo fazer o discurso em homenagem à avó, o bolo está em cima da mesa, a vela foi acesa, aí o Juquinha vai fazer o discurso, chega o Matinho e diz, não, Juquinha, você não tem jeito para isso. Deixa seu irmão falar que ele tem mais jeito para fazer discurso. Morria ali, talvez, o bom orador. Morria ali, talvez, o excelente político, porque alguém chegou e achou que o outro irmão tinha mais jeito para fazer discurso. A criatividade, quando não é autocastrada, ela muitas vezes é castrada pelo ambiente familiar, pelo ambiente escolar. Um professor pode perfeitamente, sem querer, castrar a criatividade de um aluno ao longo do curso, seja ele um curso de nível básico ou de nível médio e, às vezes, até de nível superior. E por ser técnica, a criatividade comporta, ela permite um processo. Tudo que é técnico permite que, para que se exerça concretamente, admita a existência de um processo. E o que nós vamos falar agora é muito importante, porque eu tomo a liberdade de colocar para vocês as bases do processo criativo. A criatividade tem por trás de si um processo. E esse processo tem fases. E são apenas 7 fases. Se quiser decorar, vale a pena. Se quiser anotar, melhor ainda. Se quiser treinar isso, muito melhor ainda. A primeira fase do processo criativo é o desejo ou a necessidade. Em outras palavras, se você não desejar ser criativo, você jamais será criativo. É muito comum isso. Fulano, me resolve esse problema aqui, que eu estou com essa dificuldade. Não me traz isso não, porque eu não tenho ideia para isso aí. Eu não gosto de quebrar a cabeça com essas coisas complicadas. Naquele momento, alguém abriu mão do dever de ser criativo. E alguém, muitas vezes, se aproveita e diz, não, deixa comigo, deixa que eu resolvo. A fase inicial do processo criativo é o desejo ou a necessidade. A necessidade de resolver um problema ou o desejo de resolver um problema. A segunda fase é uma fase muito rica, é a fase de preparação, para a qual você vai conseguir amealhar, pesquisar, conseguir catalogar, classificar toda a informação possível sobre um determinado problema, sobre um determinado assunto. É a fase de preparação. Se você não viver intensamente a fase de preparação, você está caminhando muito mal para a resolução do problema. A terceira fase é a fase de manipulação.
Nessa fase você precisa ser um pouco blasé, você tem que ser um pouco sofisticado. Você tem que acreditar, não acreditando na quantidade e na qualidade da informação que você amealhou. Você tem que... Só sei que nada sei. Já aprendi um pouco disso, já estou bem informado, pesquisei, fui ao Google, fiz perguntas, telefonei para um amigo, obtive informações, fui na estante, peguei um livro que eu já tinha lido, mas será que é isso mesmo? A fase de manipulação é a fase em que você usa a autocrítica para poder limpar um pouco o excesso de informação que você conseguiu na fase 2. A fase de preparação é muito próxima, é muito tangente à fase de manipulação. Elas se interligam, elas se chocam, elas se tangenciam, porque você, ao mesmo tempo que você prepara a informação cada vez mais enriquecida, você manipula essa informação jogando o que é excesso para fora. A quarta fase do processo criativo é uma fase maravilhosamente enriquecedora. Quem criou a expressão "não esquente a cabeça" foi um gênio. Quando você diz para uma pessoa "não esquente a cabeça", você está dizendo para essa pessoa o seguinte: relaxa, deixa que o seu inconsciente trabalhe as informações que você preparou e manipulou. Vá ao cinema, sai, tira 2 dias de folga. Vá ao teatro, vá a um restaurante. Não esquenta a cabeça, deixa que o inconsciente, com uma espécie de batedeira, manipule toda aquela quantidade de informações que você preparou e manipulou. A fase de incubação é riquíssima, porque ela vai permitir que você, fingindo, quase que assumindo que o problema não existe, você deixa que o inconsciente ajude você a encontrar a solução criativa. A quinta fase é a fase da antecipação. Essa fase é muito curiosa porque você, ao longo do processo, você tem uma espécie de flash. Você tem a sensação de que, puxa, eu estou quase acertando a ideia. Eu acho que se eu caminhar por aqui, eu vou encontrar a ideia para resolver esse problema. Essa fase da antecipação, inclusive, é uma fase que vai permitir que você procure, de repente, amigos com os quais você não fala há algum tempo. É uma fase que indica que você deve, de repente, ir a um local que você frequentava há algum tempo atrás, numa fase de sua vida, e que naquele local você encontrou soluções muito curiosas. Pode ser um restaurante, pode ser um teatro, pode ser até uma igreja, mas um local em que você confia para que ele te traga alguma reminiscência, alguma lembrança de coisas que você descobriu de muito boa qualidade criativa em determinados momentos da sua vida. A fase 6 é a fase da iluminação. É a ideia propriamente dita. É o bingo, eureka. A ideia é essa. Tive a ideia. Pode ser um conceito de uma campanha, pode ser o fecho de uma carta para a pessoa amada, pode ser o que for. Pode ser o encontro de um telefone que você deve procurar para falar com um advogado que vai resolver aquele problema que está torturando você há algum tempo com relação à economia de sua vida, às finanças da sua vida, problemas de família. E a fase 7ª, essa fecha o processo. É a fase de verificação. Se você não verificar se a ideia é boa, você jamais saberá se ela funcionou ou não. Simples como isso. São 7 fases. A fase de verificação é a fase que você põe a ideia em prática. E aí, seja o que Deus quiser. Seja o que você conseguiu fazer com todo o acompanhamento, com todo o follow-up das 7 fases do processo criativo. Em outras palavras, por tudo que eu falei, criatividade é função de informação. Se a gente quiser fazer um proselitismo de matemático, C igual a F de I. Criatividade é função de informação. Criatividade é função de informação. Quanto mais informado
você estiver sobre um determinado assunto, mais preparado estará para resolver criativamente o problema inerente ao tema. Simples como isso. Criatividade é função de informação. Se você gostou do nosso encontro e quiser ter acesso a essa palestra, entre no blog, está aí, www.publicidadevivida.com.br. Ou então, entre em contato comigo por e-mail, marcelogsilva@yahoo.com. Para fechar a nossa conversa, vale trazer para o diálogo, esse nosso encontro, uma frase de um filósofo que você conhece e que viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo, Aristóteles. Entre outras frases maravilhosas que ele criou, ele diz simplesmente o seguinte: o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Que você, em matéria de criatividade, não seja o ignorante que se sente o dono da verdade, tenha sempre a dúvida do sábio, mas, sobretudo, você reflita sobre tudo que você consegue amealhar em matéria de informação. Porque se você fizer isso, você vai caminhar sempre para uma solução criativa. Um abraço grande. Muito obrigado. Nesses muitos anos de publicidade, que eu mencionei no início da conversa, 60 anos faço agora em junho, trabalhando em publicidade, nunca fiz outra coisa organizadamente a não ser publicidade. Vários amigos diziam: Marcelo, você devia escrever um livro, você devia contar as histórias que você viveu nas agências pelas quais você passou. Eu aí, usando a tecnologia dos meus amigos mais recentes da área de marketing digital, me fizeram na cabeça e, em vez de fazer um livro, eu fiz um blog. Chama-se pretensiosamente Publicidade Vivida. Dê um pulo nesse blog, publicidadevivida.com.br. Você vai encontrar histórias diferentes e mais. Eu agora estou convidando amigos meus para colocarem no blog textos de sua lavra, para que o blog fique cada vez mais aberto, cada vez mais divulgado. Faça isso.